Capítulo 18. Dizem que família unida é família abençoada. Nossos primos da Argentina eram uma parte importante e sempre lembrada pela vovó Cida e pelos meus tios. Primeiro vovó e depois minhas tias os recebiam em casa, com aquelas mesas intermináveis de comida síria, seguido de momentos de conversa regados a café ou de carteado regado a cigarros. Certa vez veio Mariam, irmã mais nova de vovó. Elas ficaram mais de 60 anos separadas. Assim como o prazer de fazer a massa de pão, posso afirmar que presenciar esse reencontro foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Quando vovó veio para o Brasil com os filhos e os enteados, Mariam ficou em Sadat, ainda solteira. Pouco tempo depois, o irmão mais velho arranjou o casamento dela com um homem que trabalhava como pastor de ovelhas nos arredores de Sadat. Mariam era muito dotada para trabalhos manuais e fazia tapetes, colchas, toalhas. Fazia as roupas que o marido usava para trabalhar. Eles demoraram muito a ter filhos. O primeiro ela perdeu no início da gestação. O segundo nasceu roxinho e não chorou. Ela já estava ficando desesperada, não suportava a ideia de não dar um filho ao marido tão dedicado. O terceiro foi uma menina. Deram o nome de Sara, em homenagem àquela que viveu a prova da esterilidade para dar à luz o seu primeiro filho muito tardiamente. Apesar de mais tranquila, Mariam ainda não estava satisfeita. Sara era mulher, e as mulheres não levam adiante o nome da família. 6 anos depois, veio, enfim, o rebento tão esperado. Isaac foi o nome que lhe deram. Na Bíblia, Isaac é o filho de Sara e Abraão, e foi concebido quando já não se tinha esperança de que Sara pudesse ser mãe. Sara era irmã dedicada e carinhosa, filha boa e prestativa. No início, cuidava do irmão enquanto a mãe tecia e bordava. Mais tarde, aprendeu as tarefas domésticas e não deixava nada a desejar. Quando cresceu, Isaac passou a acompanhar o pai no pastoreio e foi aprendendo aquele ofício. Aos 12 anos, já podia assumir um rebanho sozinho, e o pai o mandou para um vizinho que tinha ovelhas e procurava um pastor. Mariam e o marido viveram na Síria mais 40 anos antes de virem para a América do Sul. Primeiro pararam em Córdoba. Durante 19 anos estiveram nessa cidade. Depois em Buenos Aires, onde, juntos de outros parentes, encontraram pouso e se fixaram. A vida na Síria pedia mudança. Não adiantava insistir. Entrava década, saía década, as pessoas percebiam que não estava bom aquele pedaço de chão. Vovó me mostrou a carta que Mariam lhe enviou no ano anterior ao da visita. Buenos Aires, 12 de agosto de 1970. Azizte Cida. Minha querida Cida, quantos anos me separam da minha amada irmã? Há 20 anos nos transferimos para a Argentina. Estamos tão perto e tão longe. Só agora tomei conhecimento da sua situação. Eu não tinha conseguido encontrar amigos que soubessem me dizer onde você estava. Recém-chegados a Buenos Aires, encontrei os filhos dos nossos primos. Que Deus os tenha em bom lugar. Alá Yerhamon. Eles me contaram das visitas que fazem regularmente à família no Brasil. Meu bom Deus, como fiquei feliz. Youssef e eu estamos bem no Shkurala e planejamos partir para uma visita a Belo Horizonte no ano vindouro. Nos agradaria muito saber o que vocês desejam que levemos da Argentina, essa terra boa e farta. Tive notícias do passamento de Felipe. Que Deus dê bom descanso à sua alma. Allah Yerhamon. Mal posso esperar para vê-la e abraçá-la, minha irmã.
Tantos anos e tanto nos aconteceu. Youssef envia suas saudações e diz que encontrará seus filhos em breve para se apresentar como o tio que eles ainda não conheceram. Salamna Laulad. Que Deus abençoe os nossos planos. Carinhosamente, El Meshtaqa, Mariam. Vovó me confessou que estava ansiosa por reencontrá-la. Ela não falou mais, mas fiquei imaginando o misto de sentimentos que se aninhavam em seu coração. 60 anos de distância. Certamente ela exultava com a perspectiva do reencontro com essa que foi a sua boneca da infância. Mariam é 11 anos mais nova que vovó. Na outra mão, ela devia carregar um pesado fardo de remorso por ter abandonado essa mesma boneca, deixando-a para trás ao vir para o Brasil. Mariam e Youssef chegaram no início do mês de julho. Para nossa sorte, ou azar, segundo alguns primos, era exatamente o período de nossas férias escolares. As visitas da Argentina eram sagradas para a vovó, que fazia questão da presença dos filhos, das noras, dos netos, para receber bem e acolher os familiares distantes. Por isso, era obrigatório fazermos muitas visitas no período em que os parentes estivessem aqui. Na visita de Mariam, foram almoços e jantares incansáveis, na casa de todos os filhos, em homenagem a ela. Fisicamente, Mariam era completamente diferente de vovó. Vovó era uma senhora contida, muito bem apresentada, de cabelo cortadinho, magrinha. Mariam era um mulherão de longos cabelos pretos, volumosos, ondulados. Usava roupas coloridas e um tanto extravagantes para a época. Ficou encantada com as saias de chita que estavam na moda no Brasil e queria ter uma a todo custo. Era falante, uma pessoa muito agradável. Youssef era um homem muito interessante. Era grande e parecia um gigante para nós, pequenas crianças, pequenas de estatura mesmo. Tinha os cabelos volumosos, cor de alumínio, e uma barba que parecia do Papai Noel. Quando estava conosco, sempre contava a história do pastorzinho e do lobo. Mas havia uma angústia nele, uma espécie de medo velado. Quando chovia, ele ficava sem lugar, andando de um lado para o outro, com as mãos cruzadas nas costas, solfejando os cantos mais tristes que já ouvi. Perguntei a papai por que ele ficava tão desassossegado com a chuva. Papai me contou que Youssef, que era pastor de ovelhas desde menino, passava nas casas recolhendo os animais, levava para pastar e retornava no final do dia. Uma vez houve uma chuva forte e ele precisou subir em um morrinho e ficou vendo a água subir até quase chegar nele. Depois da chuva, teve que esperar até a água baixar para sair. Meus olhos se encheram d'água quando ouvi essa história e fiquei amuadinha, imaginando aquele homem grandão como um menino muito pequeno, todo molhado, sozinho no alto do morrinho. A visita de Mariam durou meses. Durante o primeiro mês foi mais tranquilo, porque as férias facilitaram as coisas. Depois ficou mais difícil. Percebendo isso, vovó começou a fazer outras coisas com ela durante a semana, para fazer os almoços e jantares só nos sábados e domingos. Vovó pegou as duas filhas e, juntas, elas levaram Mariam para toda a colônia síria conhecer. Primeiro foram à reunião das senhoras da igreja. Ali, Mariam encontrou conterrâneas de sua faixa etária, outras muito mais velhas. Teve notícias de antigos amigos e vizinhos que deixaram Saadet antes e depois de vovó. As mais possessivas decidiram que Mariam precisava ir na casa delas, conhecer toda a família, os filhos, os netos. Não bastava a visita na reunião da igreja. Assim foi feito em umas 8 ou 9 casas. Mais banquetes, mais famílias.
Imagino que Mariam tenha ficado bastante cansada, mas também acho que ela ficou bem feliz. Não sei se consigo me imaginar reencontrando uma parte da minha vida que ficara para trás 60 anos antes. Devia ser uma emoção sem palavras para descrever. Em uma das visitas, vovó me levou junto. Chegamos a uma casa enorme, com muitos quartos, terreiro, parreira de uva, um cheiro indescritível de pão, esfirra e quibe assado. Era a casa de Dona Maria, uma comadre de vovó que viera no navio anterior ao que vieram vovó e os filhos. Elas tinham uma ligação muito forte. Chegando lá, sentamos para o lanche preparado com muito esmero. Não preciso contar tudo que havia em cima da mesa, porque seria o mesmo de dizer que estávamos em um lanche de sábado na casa de vovó, em todos os aspectos: fartura, pratos, sabor. Depois do lanche, ao invés de apenas conversar na sala de estar, Dona Maria quis e conseguiu proporcionar uma experiência única para todas nós. Ela tinha separado fotos antigas, em que pudemos ver vovó criança, seus irmãos, os outros vizinhos de Sadat. Vimos Dona Maria criança, vimos seu noivado e casamento, o primeiro filho que nasceu. Vimos a casa de vovó em Sadat. Quando vi aquela casa, minha mente voou para outro tempo, revisitando na memória todas as histórias que vovó e tia Rosa tinham me contado sobre a vida na Síria, a casa, os quartos, a rua de terra, as casas dos vizinhos, as brincadeiras na rua com as outras crianças. Vimos Mariam bebê, a última irmã de vovó que nasceu naquela casa. As lágrimas dela se misturavam nas mãos que iam e vinham de rosto em rosto, como se elas quisessem se certificar de que estavam na presença umas das outras, de que aquele encontro era real. Mariam chorava e elevava os olhos aos céus. Deixava sair da boca alguns lamentos em árabe, ao que as outras respondiam e, juntas, entoavam um trecho de canção, uma lamúria, uma dor que fez meus olhos marejarem. Suavemente asserenada a emoção que as fotos despertaram, Mariam começou a falar descompassadamente. Suas frases uniam-se umas às outras e eu não conseguia captar nenhuma das poucas palavras que eu conhecia em árabe naquela torrente emocionada. Ela parecia contar da sua vida em Sadat, dos trabalhos manuais, das dificuldades para engravidar. Não sei do que mais ela falou, mas ela falou durante muito tempo, as outras duas acompanhando comovidas, meneando a cabeça, pegando na mão de Mariam, no rosto, fechando os olhos e murmurando algumas palavras que identifiquei como agradecimentos a Deus. Não me canso de dizer como as minhas experiências com vovó foram boas para minha alma. Como é bom ser a filha mais velha. Minhas irmãs só experimentarão esses contatos daqui a muito tempo, quando eu não estiver mais aqui. Aí sim poderão conhecer seus tios e tias como eles merecem ser conhecidos. Quando tia Mariam e tio Youssef foram embora, os mais velhos mandaram dinheiro e presentes para os parentes da Argentina. Cada tia se preocupava em mandar o presente mais caro, mais bonito, mais sírio-brasileiro para a família sírio-argentina. Uma delas mandou a sanfona da filha. Outra, um jogo de cama todo bordado à mão. Outra mandou goiabada com queijo. Esses primos devem ter ficado bem felizes com essa fartura que foi do Brasil para a Argentina. E devem ter tido muita vontade de vir aqui para ver com os próprios olhos como era essa família do lado de cada fronteira. Um certo Carlito veio muitas vezes nos visitar. Nome mais espanhol, impossível. Eram visitas a perder de vista, nas casas dos tios e onde ele ficava hospedado. Carlito, além de lindo, era aspirante a artista. Tocava e cantava maravilhosamente bem. Era um encanto. Uma das músicas que cantava não era nada politicamente correta. Lunes sí, primer dia de semana,
sería una macana si vamos a trabajar. Martes sí, del lunes día siguiente, y por lo consiguiente no vamos a trabajar. Miércoles sí, es mitad de semana. Cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar. E assim ia até o fim da semana. O tal do Rodolfo Zapata não gostava mesmo de trabalhar. Mas Carlito cantava e ria, se divertia com as nossas risadas atrás das dele. Nós éramos crianças e adolescentes e não entendíamos muito o que estávamos cantando. Nunca imaginaríamos que aquela música ia contra todos os princípios de honra e seriedade da nossa família. Para papai, trabalho era coisa muito séria. E a meninava brincava cantando: "Não vamos a trabalhar, não vamos a trabalhar". Nunca soubemos a verdadeira opinião de Carlito sobre o trabalho. A outra música que cantava, na contramão da primeira, era romântica e cheia de riminhas dulces. Uma letra mais complicada, mas suave e envolvente. Foi ela que ganhou meu coração. Era Samba de minha esperança. Samba de minha esperança, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Ele nos ensinou a cantar os versos que se repetiam e sorria de orgulho quando aquela menininha repetia: El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Junto com a nossa voz, ele fazia uns agudos que o faziam parecer um cantor de verdade. Todo era tan bonito. Um dia descobri que o compositor dessa música é Jorge Cafrune, de apelido El Turco, porque era nascido em uma família argentina de origem árabe. Seus pais e avós também vieram para a América, saindo da Síria. Coincidência ou não, seus pais também trabalharam como comerciantes. Uma história muito familiar para mim. Eu cantarolava a música sem parar. Sentia-me cada dia mais próxima de El Turco e desses versos. Será que o compositor estava falando de um amor sírio ou argentino? Eles ficaram juntos ou a distância os separou? Ah, como era doce ouvir isso! Carícias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Que cor seria o lenço da moça? Como ela se sentiu ao receber essa canção? Na juventude, Samba de minha esperança era meu hino para encontrar meu amor. Não o encontrei. Aos poucos, de romântica, a música foi ficando nostálgica para mim. Passou a ser a mais suave recordação do primeiro contato que tive com o castelhano no Brasil. Muitos anos antes, quando fora à Argentina com vovó, pude mergulhar nessa língua e aprender muito, mas sem nunca imaginar que teria esse contato afetuoso com o castelhano dentro da minha própria casa.
Continuei cantando a música e minhas irmãs diziam que eu tinha um sotaque lindo. Estrella, deja que cante, deja que quiera, como eu sei. Meus sobrinhos já conhecem a música, sabem cantá-la e esses dias vieram me contar que já sabem que tem mais gente na família que guarda com carinho na memória os versos e a melodia dessa canção. Samba de minha esperança, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.